Olá, alunos e alunas do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma Hora do Descritor. Esta semana iniciaremos com o Descritor 13, reconhecer as diferentes representações de um mesmo número racional em situação problema. Números racionais estes que nós já conhecemos nas nossas aulas anteriores. Então, para esse momento eu vou trazer dois exemplos, duas situações problemas, onde nós vamos perceber essas diferentes representações desse mesmo número racional. Em seguida, lá no nosso grupo de WhatsApp, eu colocarei mais dois itens para que vocês possam estar respondendo e verificando se conseguiram aprender e reconhecer segundo o descritor apresentado. Então, a primeira situação traz o número 75 milésimos é melhor representado pela fração irredutível. Então, nós temos aqui um número na forma decimal e nós vamos encontrar esse mesmo número racional na forma fracionária, ou seja, uma outra representação. Então, como que a gente faz isso? Como vocês já devem saber que para a gente encontrar a fração ou vice-versa de um número decimal, a gente deve sempre dividir o numerador pelo denominador. Quando eu faço essa divisão, eu encontro o número na forma decimal. Outra situação é quando no denominador é 10, 100 ou 1000, que existe aquela regrinha lá que a gente já conhece muito bem. Vou até colocar aqui do lado. 1/10, 1/100 e 1/1000. Desde o quinto ano, quarto, quinto ano, você já vem trabalhando, conhecendo, estudando essa regrinha aqui. Então, a gente vai fazer o quê, A gente repete o numerador e considere, de acordo com a quantidade de zeros, o número de casas decimais após a vírgula. Como aqui eu tenho 1 zero, então eu vou ter uma casa após a vírgula. Então, 1/10 na forma decimal fica representado dessa maneira. 1/100, mesma situação. Repetimos o 1. E aí, como agora são 2 zeros, então teremos duas casas após a vírgula. Então, a gente acrescenta com zero quando não tem esses números. Então, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, 0,01, 1/100. E 1/1000 segue o mesmo padrão. Temos numerador 1 e como são 3 zeros, 3 casas após a vírgula. 0 e 0. 3 casas, coloca a vírgula. Então, aqui eu tenho 1/1000, 1/10, 1/100 e 1/1000. E nessa situação, nós tínhamos 75 milésimos, porque são 3 casas após a vírgula. Então, na letra A, nós temos a fração 75 centésimos. Por essa regra, 75 numerador, a gente repete. 100, observem, são 2 zeros. Lembrando que essa regrinha vale para 10, 100 ou 1000. Outros valores, nós temos que dividir numerador pelo denominador. Então, duas casas após a vírgula, já que a gente tem o 100, uma, duas, coloca a vírgula e acrescenta o zero. Então, essa fração 75 centésimos na forma decimal fica dessa maneira, o que não corresponde ao que nós estamos procurando. Então, vamos à alternativa B. 3/40. A gente vai dividir 3 dividido para 40. 3 para 40 é possível? Não. Então, nós fazemos o quê? Acrescentamos um zero e uma vírgula no quociente. Mas 30 ainda não dá para dividir para 40. Então, nós vamos acrescentar mais um zero e um zero no quociente. 300 para 40 é possível? Agora sim. Que número multiplicado? Eu posso até cortar este zero e esse zero para ficar ainda mais fácil a minha divisão. 30 para 4. 30 para 4, nós sabemos que é 7. Por que 7, professor? Porque 7 vezes 4 é 28. É o valor mais próximo do 30. Então, 28 para 30 sobra 2. Aí, 2 não dá para dividir para 4. Então, acrescenta um zero. 20 para 4, 5. Por que 5? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. 20 para 20, nada. Ou seja,
3/40 equivale a 0,075 ou 75 milésimos, como nós estávamos procurando. Assim, nós encontramos a alternativa correta. Letra C, 25 centésimos. Né? A gente, pelo 25 aqui, a gente já sabe que vai dar 0,25. E se você dividir 9 para 8, também vai dar, né, um valor maior do que 0,075. Porque 9 para 8 já vai dar 1 inteiro, né, em algumas casas decimais. Então, conferindo, resposta correta, letra B. Na situação 2, né, no exemplo 2, traz o seguinte contexto. As florestas tropicais são o lugar do planeta onde a vida se manifesta com maior riqueza e intensidade. Nelas estão concentradas aproximadamente 70% das espécies vegetais e animais hoje existentes. Então, a partir dessa situação, nós vamos aqui ao comando. A quantidade aproximada de espécies também pode ser representada por. Então, o que a gente sabe aqui pelo texto, né, que é 70%. Então, a gente vai buscar uma nova representação, seja ela fracionária ou decimal. E aí, como a gente também já viu em outras situações, 70%, eu represento 70 por 100. 70 por 100. E aí, nessa situação, eu já posso observar aqui, né, aqui na forma fracionária, que a gente não está encontrando. Aqui a gente tem 7 milésimos e 7 centésimos. Professor, e se eu cortar aqui? Dá certo? Dá sim, 7 décimos. Mesmo assim, olha, eu não tenho 7 décimos. Mas esses 7 décimos eu posso representar, ó, lembra dessa regrinha aqui? 7 décimos, repito o 7, e 10, ó, uma casa após a vírgula. Já que eu cortei esses outros, então vai ficar 0,7. Professor, mas eu não tenho 0,7 aqui. Mas eu sei que eu também, inclusive, já expliquei para vocês que eu posso, quando eu tenho 0,7, eu posso acrescentar quantos zeros forem necessários aqui. Ele sempre vai valer até o primeiro número, né, inteiro aqui após a vírgula. Então, mas aí existe uma outra situação. O que é que a gente tinha anteriormente? A gente tinha 70 centésimos. O que dá nessa mesma situação? Repetir o 70, não é isso, numerador? E duas casas após a vírgula. Uma, duas e coloca a vírgula. Ou seja, olha, observem. Essas duas frações representam o mesmo valor. Independente da quantidade de zeros que houver aqui, eles representam a mesma situação. Então, agora sim, 0,70, ou seja, 70 centésimos, letra D. Então é isso, turma. Corrigimos aqui, né? Na verdade, apresentamos 2 exemplos com a resolução. E essas informações são importantes para ajudar vocês na resolução dos itens que eu vou estar disponibilizando lá no nosso WhatsApp. Então, até o final da aula, vocês concluem os 2 exemplos e eu estarei encaminhando a correção dos itens que eu estarei encaminhando no privado de cada um após o envio. Então, desejo bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço a todos.